Vamos orar pela vida do pastor Robson. Estenda as suas mãos para cá, ele vai trazer a palavra do Senhor para nós nessa manhã, e eu tenho certeza que o Senhor há de usar a vida dele poderosamente. Senhor, muito obrigado, Deus, pela vida dos nossos amigos, pastor Robson, irmã Silene, sua família, ó Deus. Nós te agradecemos porque nessa manhã ele pôde deixar a sua igreja ali, a primeira igreja batista em Cristalina, uma igreja centenária, para estar junto conosco aqui, Senhor, trazendo o recado do Senhor para as nossas vidas e para a tua igreja nessa manhã. Queremos te agradecer pela vida dele, pelo ministério profícuo, pela amizade, e pedir a Deus que o Senhor continue fortalecendo, abençoando a vida do pastor Robson, a irmã Silene e toda a família. Usa o teu servo, Senhor, nessa manhã como instrumento vivo e poderoso nas tuas mãos para ministrar o nosso coração. E, ó Deus, que o nosso coração esteja aberto, ó Deus, seja uma terra fértil, para que a tua palavra, Senhor, possa frutificar nessa manhã na vida da tua igreja. Obrigado pelo nosso ministério de louvor, pelas canções entoadas ao teu nome. Rogamos que eu continue abençoando a vida do nosso líder, irmão Peniel, e toda a nossa equipe de louvor na adoração do teu nome. Obrigado pela tua igreja reunida nessa manhã. Pedimos a tua bênção também para aqueles que não puderam vir, que o Senhor os alcance, e aqueles que estão conosco também de maneira remota, online, que a tua graça os alcance também onde eles estão, com sabedoria, graça e paz. Nós oramos nessa manhã e pedimos a tua bênção para a vida do pastor Robson, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém e amém. Bom dia, queridos, graça e paz a todos, amém? Bom é estar em casa novamente, né? Eu estive congregando nessa igreja assim que eu cheguei da Bahia, de 2017 a 2021, como membro aqui, congregando com os irmãos. Nessa igreja eu fui forjado para poder retornar, né, ao ministério pastoral. Estava há alguns anos sem pastorear, e daqui, né, antes de ir para a PIB PIB de Cristalina, nós fomos tomar conta de uma congregação, né, lá do IP, ali no Jardim Zuleika, ali no Jardim Gá, e ficamos ali um ano, em plena pandemia. Tinha cultos que era só eu e minha esposa, e aí a gente fazia o culto ali online, né? Depois a pandemia se agravou, a congregação teve que fechar, e aí nós ficamos pastoreando a congregação online, né, fazendo também a EBD, todo o trabalho de forma online. E depois, então, surgiu, né, esse convite, essa oportunidade de estar indo ali para a PIB de Cristalina, também em época de pandemia, não foi fácil, mas graças a Deus nós completamos agora, dia 15 desse mês, 4 anos ali, pastoreando aquela igreja. E voltar à PIB do Val é sempre bom, pela amizade com o pastor Peçanha, com a sua esposa. Estava vendo ali o Davi está maior do que o pastor já, né? Quando eu saí daqui, Davi era pequenininho. E quem estava aqui nessa época que eu era membro aqui? Quem lembra aqui de mim? Ó, tem bastante gente, graças a Deus. E aqui eu fui muito bem recebido, fui muito bem cuidado, e eu louvo a Deus por tudo, né? Agradeço ao pastor pela oportunidade de trazer uma palavra aqui, né, na PIB do Val, e sempre é bom. O primeiro louvor hoje me remeteu a quase 25 anos atrás, né? Te agradeço, é um louvor que eu amo, esse louvor de graça, porque em novembro de 2000, do ano 2000, eu estava indo para o seminário e era o último dia de aula do seminário, né? E quem conhece Salvador, tem uma ladeira lá para chegar no seminário, né? Ladeira do Funil, não sobe ônibus, só sobe carro pequeno, nem caminhão, só carro pequeno, ela é muito alta. E naquela época eu estava, né, com quase 200 quilos, e eu subi aquela ladeira ali, irmãos, cantando esse louvor, pastor. Te agradeço. E eu não sei como eu tive fôlego para cantar essa canção, com aquele peso, subindo aquela ladeira. Eu me lembro que eu entrei no seminário cantando essa canção. E passei pela secretaria, passei do primeiro andar,
passei pelo segundo andar, subi para o terceiro andar, e quando eu cheguei no terceiro andar, todo o seminário estava cantando essa canção. Te agradeço, né? E aí já são agora caminhando para 25 anos de pastorado, e eu louvo a Deus por tudo que eu passei, as coisas boas e as coisas ruins. E se o Senhor me perguntasse, toparia de novo, eu disse, toparia. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, queridos? Amados, nós estamos no mês da família, encerrando o mês da família, o último domingo. E o pastor Luiz Peçanha me trouxe esse tema, né? Discipulando gerações, baseado em Juízes capítulo 2, versículo 10, que para mim, queridos, é um dos versículos mais tristes de toda a Bíblia Sagrada. Queria que você pudesse abrir aí a sua Bíblia, vai estar projetando aqui provavelmente também no projetor. Juízes capítulo 2, versículo 10, que diz assim a palavra de Deus. Todos acharam aí, amém? Glória a Deus. Diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Possamos estar abertos para aquilo que o Senhor vai falar, vai ministrar aos nossos corações. Nós temos aprendido a ser uma igreja discipuladora. Nós temos aprendido a ser, com a igreja multiplicadora, uma igreja que cuida de pessoas, que ama pessoas. E nós temos aprendido que o nosso primeiro ministério é em casa. Nós temos aprendido que o nosso primeiros discípulos devem ser os nossos filhos. E esse tema é um tema propício para o mês que nós estamos e também para a situação em que nós estamos vivendo. Porque, queridos, nós vivemos em dias em que muitas famílias, elas estão apenas preocupadas. Vivemos um tempo onde os pais estão apenas preocupados, e eu estou me referindo não é às pessoas do mundo, eu estou me referindo à igreja de Cristo. Estamos vivendo em um tempo onde as pessoas elas estão preocupadas apenas com o futuro acadêmico dos seus filhos, apenas com a formação acadêmica. Em que faculdade o meu filho vai estudar, que curso o meu filho vai fazer, qual a profissão que ele vai ter. E com isso nós temos visto que poucas pessoas estão verdadeiramente comprometidas com a transmissão da fé cristã para as próximas gerações. Nós temos visto isso, infelizmente. E é por conta dessa visão, que é uma visão totalmente distorcida, é uma visão totalmente desprovida da palavra de Deus, é que nós temos visto que mais de 60% dos nossos jovens, quando chegam na faculdade, se desviam. Saem do evangelho, vão para as drogas, vão para a promiscuidade. Nesse tempo de ministério, e agora em Cristalina, quantos pais eu recebi para falar sobre esse assunto? Filhos que saíram ali de Cristalina, foram estudar em Paracatu, e com poucos meses na faculdade começaram a desacreditar, não somente no evangelho, mas se dizerem ateus. Nasceram no lar evangélico, eram tocadores, instrumentistas da igreja, eram pessoas envolvidas no ministério da igreja, não eram pessoas simplesmente de bancos, mas que quando foram para faculdades se desviaram, se afastaram, negligenciaram a fé. E aí nós vemos pais chorando lágrimas de sangue por conta disso, porque simplesmente se preocuparam em o filho ter um anel de formatura no dedo
do que o filho ter uma aliança de Cristo, com Cristo. Quantos pais cristãos hoje estão chorando, irmãos, por isso? Aí você talvez possa estar me perguntando, pastor, o senhor está fazendo apologia à falta de cultura, de educação para os nossos filhos? Não, não é isso não, queridos. Não é isso. Eu estou falando que como crentes em Jesus Cristo, primeiramente, temos que ver nossos filhos como os nossos principais discípulos. Amém ou não? Temos que ver nossos filhos como principais discípulos. E esse texto, irmãos, de Juízes 2:10, que nós acabamos de ler, esse é para mim um dos versículos, como eu disse, mais tristes de toda a Bíblia. É o versículo que é um alerta, ele é um alerta solene para todas as famílias atuais. É possível, irmãos, se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos zelo, se não tivermos misericórdia, de termos uma geração que cresça totalmente sem conhecer ao Senhor. Mesmo depois de grandes feitos de Deus no passado, como houve ali em Israel. Os maiores milagres estão ali, naquele período do deserto, onde eles presenciaram. Irmãos, só em ter todos os dias o alimento caindo do céu, só em ter todos os dias uma nuvem lhe protegendo do calor caustigante do deserto, só em ter uma coluna de fogo à noite para te aquecer, para clarear o seu caminho todos os dias, a água saindo da rocha, o mar vermelho se abrindo, os maiores milagres sendo vistos a olhos nus, e toda aquela geração não somente esqueceu desses milagres, como esqueceu de quem fez esses milagres. E corremos o risco disso se repetir hoje. Isso, queridos, acontece quando nós falhamos em discipular nossos filhos. Juízes 2:10, ele marca uma transição trágica na história de Israel. Após a morte de Josué e de uma geração, uma nova geração surge, mas essa geração nova que surge sem nenhum conhecimento de Deus. A palavra hebraica usada para conhecer, queridos, implica em relacionamento íntimo. Não era uma geração que apenas não conhecia, que não ouviu falar de Deus, que não sabia dos seus milagres. Era uma geração totalmente alheia e uma geração totalmente sem intimidade com Deus. E isso sugere um problema. Não era apenas falta de instrução, mas ausência de discipulado relacional. Nós precisamos ter isso em nossa casa. Matthew Henry, comentarista, ele diz que, sobre esse texto, que os pais deixaram de ensinar seus filhos e os filhos deixaram de buscar ao Senhor. Os pais deixaram de ensinar os seus filhos. E a consequência é que esses filhos deixaram de buscar ao Senhor. Não conheciam o Senhor. Irmão, se a fé, repita comigo, fé, ela não for passada intencionalmente, e é essa palavra que nós temos aprendido muito na igreja multiplicadora, né? Intencionalmente, tende a desaparecer em uma geração. Por que eu frisei a palavra fé? Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos preocupados em passar não a nossa fé, mas a nossa religião. Não estamos preocupados em passar a nossa fé, mas nós estamos preocupados em passar a nossa denominação. E aí nós temos tido filhos religiosos, filhos batistas, mas filhos sem nenhuma intimidade com Deus, sem nenhum compromisso com Deus, sem nenhum relacionamento com Deus. O que é que você está gerando na sua casa?
Discípulos de Cristo ou meros filhos batistas? Discípulos de Cristo ou meros filhos religiosos? Que como você vem apenas um domingo por mês, ou de manhã ou de noite. É isso que nós estamos ensinando muitas vezes aos nossos filhos. Porque nós ensinamos mais, queridos, com o nosso comportamento do que com a nossa boca. Se os nossos filhos veem nos seus pais o desinteresse de estar em um PGM, se os nossos filhos veem em nossos pais o desinteresse de estar em um culto de semana, se os nossos filhos veem os nossos pais apenas como crentes domingueiros, sem compromisso, sem vínculo real com a igreja, é isso que eles serão no início, no final. E eu digo uma outra coisa, espiritualmente. Sempre os nossos filhos, preste bem atenção nisso, sempre os nossos filhos, por conta do mundo espiritual, eles vão ter uma tendência de serem mais agravantes nas suas atitudes e nos seus comportamentos do que nós. No mundo, se um pai bebe, se o pai usa cigarro, e espiritualmente falando, a tendência daquele filho não é apenas ficar em cigarro, em bebida. Aquele filho também vai usar drogas. A consequência é sempre maior. Então, qual é a consequência maior para os meus filhos de eu, como pai, ser apenas um mero batista? Qual a consequência para o meu filho se eu, como pai, sou apenas um crente religioso? Qual a consequência para o meu filho se eu, como pai, me comporto apenas e me agrado apenas em estar arrolado ao rol de membro da igreja? Mas meu filho não vê em mim, em casa, eu lendo a Bíblia. Meu filho não vê em mim, em casa, orando. Meu filho não vê em mim em casa eu falando sobre Deus. Meu filho não vê em mim em casa eu jejuando. Qual a consequência disso, queridos? Os pais precisam se preocupar em fazer que seus filhos também sejam filhos de Deus. Posso ouvir um amém? Acho que os irmãos estão meio assim assustados, meio... Não se preocupe não, irmãos, a minha voz é assim mesmo, voz de baiano. Os pais precisam fazer com que seus filhos tenham uma experiência genuína com Deus. Amém? Os pais precisam disso. Para discipularmos as gerações, queridos, futuras, nós precisamos entender que o discipulado começa com a responsabilidade dos pais. Vou repetir. Para discipularmos as gerações futuras, precisamos entender que o discipulado começa com a responsabilidade dos pais. D.A. Carson, teólogo batista, ele diz o seguinte: a fé cristã sempre dependeu de uma geração ensinar a próxima geração. A fé cristã sempre dependeu de uma geração ensinar a outra geração. Olha só o que Deus ordenou ao seu povo em Deuteronômio capítulo 6, versículo 9 em diante. Escrevam no coração os mandamentos que hoje estou transmitindo a vocês. Apropiem-se deles e levem seus filhos a se apropriar deles. Que ele seja o assunto de sua conversa. O quê? Os mandamentos do Senhor, né? Que seja o assunto de sua conversa. Onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua, que eles sejam repetidos. Em outras traduções diz inculcados.
Desde a hora que vocês levantam de manhã até a hora de cair na cama à noite. Que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês, como lembretes, e até escritos no batente da porta das casas e nas portas das suas cidades. Deuteronômio 6, de 6 a 9, eu li na linguagem da mensagem. Olha só que mandamento. Fale, ensine, inculque. Isso não é tarefa, irmãos, exclusiva da igreja ou da escola dominical, é missão da família. Nossos filhos, irmãos, são bombardeados todos os dias, 7 dias por semana, na escola, na rua, nas redes sociais. E nós não podemos nos contentar em apenas levá-los para a EBD, entregar a tia, ou ao culto de domingo à noite. Nós precisamos usar a palavra de Deus na vida dos nossos filhos como um detox, como um purificador. Me lembro do pastor Luiz Peçanha, quando... Quem foi que entrou na faculdade, pastor? Você foi comer? Quem foi das meninas que entrou na faculdade, que ficou? Né? Sofia. Ele disse, pastorzão, minha filha entrou na faculdade, pastorzão, misericórdia. Estou preocupado com minha filha. Estou orando por minha filha. Eu disse, eu vou orar também, pastor. Ele preocupado. Porque ela estava indo não somente para uma formação acadêmica, mas ela estava indo para um covil espiritual de lobos devoradores desgraçados. Principalmente as faculdades públicas, federais, estaduais. Os pais precisam ser os primeiros discipuladores, e o lar deve ser o nosso primeiro campo missionário. O que é que você, por meio das suas atitudes e palavras, tem ensinado a seus filhos? O que é que você tem ensinado a seus filhos? Com as suas palavras e suas atitudes. Na sua casa tem tido momento de oração? Na sua casa tem tido momento de leitura bíblica? Na sua casa há momentos de conversas espirituais? Ou você deixa tudo isso para fazer na igreja? Pais, agora é somente para os pais. Procurem ser sacerdotes das suas casas. Sejam sacerdotes dos seus lares. Não estejam apenas na cabeça pensando que a sua responsabilidade é pagar as contas, é colocar a comida na mesa, pagar, financiar a educação dos seus filhos. Mas a sua principal função é conduzir a sua casa, a sua família aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ainda vivemos em uma cultura onde quem tem sido aquela pessoa que sustenta a casa no jejum, na oração, na palavra, tem sido as mulheres. E isso não agrada a Deus, porque Deus colocou cada um na sua função. E o papel de orar, o papel de lutar, de brigar no mundo espiritual pela sua família é do pai e não da mãe. Segunda coisa, queridos, é que para discipularmos as gerações futuras, nós precisamos entender sobre o perigo da fé cultural e superficial. Martinho Lutero, pai da Reforma, ele diz o seguinte: a religião sem profundidade é como uma chama sem combustível. Uma geração que vive a fé de forma superficial
cria filhos que vêm e que têm uma fé irrelevante. Será que nós estamos criando filhos assim? Será que nós temos sido uma geração com a fé superficial, uma fé rasa, mera religiosidade? Ter uma religião porque meu pai foi batista, meu avô foi batista, eu agora também sou batista. E a sua intimidade com Deus, e a sua busca com Deus. Infelizmente, meus irmãos, tem muitos pais transmitindo a religião e a denominação ao seu filho do que a verdadeira experiência com Deus. Pastor, o senhor está batendo muito nessa coisa de ser religioso, de ser batista, porque, irmãos, nesse tempo é o que nós temos visto. Tem batistas que são como católicos. Eu sou católico, eu vou na missa todo domingo. Eu sou batista, eu vou no culto todo domingo. Eu dou meu dízimo. Mas será que os meus filhos se espelham em mim para ter uma fé poderosa em Cristo Jesus? Será que os meus filhos se espelham em mim para eu sair como daquela visão de Ezequiel, a água lá no raso? Será que eu tenho conduzido meu filho a sair da água lá embaixo, no raso, para ele estar se aproximando de Deus, a água vindo para o joelho, a água vindo para a cintura, a água vindo para o ombro, e de fato eu mergulhar na unção e da glória de Deus? Me lembro de um senhor de 78 anos de idade, que eu tive o prazer de conhecer, lá em Jequié, na Bahia. Fomos ali para um congresso de igreja, de crescimento de igreja. E aquele senhor de 78 anos de idade, ele tinha vários discípulos, ele discipulava várias pessoas. E ele era líder de pequeno grupo. E ele chamou, nós os pastores estavam ali, porque estava iniciando, né? E nós queríamos ali, criamos um grupo para ir ver aquela igreja, como é que funcionava. E aquele senhor aproveitou a gente no momento ali de descanso um pouco. Ele disse, olha, eu quero conversar com vocês. Eu tenho um testemunho para dar da minha conversão. Eu tenho 78 anos de idade. E eu quero dizer a vocês como é que eu encontrei Deus. Ele falou que quando ele tinha 14 anos de idade, na tentativa de ajudar o pai, ele já trabalhava com o pai ali na cultura, ali na plantação de coisas e tal. Ele disse que foi ajudar o pai e tocou fogo ali na roça. Ele tinha limpo, né, o lugar lá, o terreiro. Ajuntou aquele monte de palha, de lixo ali e tocou fogo. Só que o fogo começou a tomar uma proporção muito grande, muito alta. E do lado ali havia uma roça, muito melhor do que a do pai dele, já plantada, com animais, com casa. E aquele fogo estava tomando uma proporção que estava arriscado a ir para o lado de lá. E ele então começou a jogar areia, jogar água, corre para um lado, corre para o outro, não conseguiu, e o fogo aumentando, e o fogo crescendo, ele desesperado. Ele então, depois de tantas tentativas, ele como criança de 14 anos, ele correu para casa e foi falar com o pai. Pai, eu fiz uma besteira, eu toquei fogo lá na roça para limpar a roça, e o fogo está indo para o lado do vizinho, e vai queimar tudo lá, meu pai. E ele disse que quando ele terminou de falar aquilo, ele baixou assim, ficou só esperando uma bordoada do pai. Mas o que ele sentiu foi um vento passando, que foi o pai correndo lá para aquela roça. E o pai então começou a fazer as mesmas coisas.
joga água, joga areia. E o fogo crescendo, 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 crescendo. E nesse ponto da história, aquele velho, aquele senhorzinho de 78 anos de idade, ele começava a chorar, contando aquilo para a gente. E ele disse então que o pai começou a fazer e não parava, até que o pai então desistiu de tentar apagar aquele fogo, se ajoelhou no meio do terreiro e começou a clamar a Deus. E disse: Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia da minha família. O Senhor sabe que eu não tenho condições de arcar com a despesa da roça do vizinho. Senhor, para eu arcar com essa despesa, eu vou ter que vender tudo que é meu, e minha família vai ficar desabrigada. Tenha misericórdia, Senhor. E de repente, meus irmãos, um vento em forma de redemoinho chegou naquele terreiro, foi para cima daquele fogo, pastor, e levou aquele fogo todo, irmã Juliana. Eu posso ouvir um glória a Deus, um amém, um aleluia? E quando aquele garoto de 14 anos viu aquilo, ele disse: eu não quero mais chamar Deus de Deus do meu pai. Eu quero que ele hoje passe a ser o meu Deus. Naquele dia, aquele adolescente se converteu ao Senhor, porque o pai dele proporcionou que ele tivesse uma experiência com Deus. 78 anos, vários anos depois, aquele homem contava aquela história em lágrimas, porque aquilo marcou a vida dele. Pai e mãe, o que é que você tem feito para Deus marcar a vida dos seus filhos? Irmãos, quando a fé é apenas uma tradição, quando a fé é apenas uma mera religião da família, e não há transformação. Pode, queridos, a transformação na sua vida pode impactar toda a sua geração futura. Juízes 2:10, ele mostra que a nova geração não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito. Faltou memória, faltou testemunho, faltou discipulado. Será que tem faltado isso na sua casa também? Será que na sua casa tem faltado as memórias de tudo aquilo que Deus fez na sua vida? De onde Ele lhe tirou e de onde Ele lhe colocou? Será que na sua casa tem faltado testemunho diário de que você é um servo ou a serva de Deus? Será que os seus filhos têm visto isso? Faltou discipulado. Estamos ensinando apenas sobre ser batista, irmão, muitas das vezes. Ter alguns comportamentos de crente. Ou nós temos ensinado aos nossos filhos a buscar corações transformados por Deus. E por último, meus irmãos, para discipularmos as gerações futuras, nós precisamos entender que a transmissão da fé requer intencionalidade e perseverança. Pastor, é fácil discipular nossos filhos? Não é fácil. Mas nós precisamos ter intencionalidade e perseverança. Dietrich Bonhoeffer, ele diz o seguinte: onde o discipulado falha, o mundo vence. Onde falta discipulado, o mundo vence. Se falta discipulado na sua casa, o mundo vai vencer. O que é que adianta seu filho lá na frente estar cheio de anel no dedo, doutor nisso, bacharel naquilo, e com a vida totalmente tortuosa, com a vida totalmente longe da presença de Deus? Quantos pais tiveram que gastar rios de dinheiro na formação cultural e intelectual dos seus filhos, e hoje gastam rios de dinheiro com psicólogos, psiquiatras, com advogados, por conta dos seus filhos estarem longe de Deus e estarem totalmente doentes.
envolvidos em coisas ruins. Vejam bem, queridos, a genealogia de Noé. Enoque foi bisavô de Noé. Matusalém foi filho de Enoque e avô de Noé. Lameque, filho de Matusalém e pai de Noé. A Bíblia diz que Enoque fez o quê? Enoque o quê? Depois, a Bíblia diz que Noé também andou com Deus. Porque ele viu isso na vida do seu avô. Noé, como seu avô, ou como seu bisavô, também andava com Deus. Discipular, queridos, não é automático. Talvez você precise passar por algumas dores, como o apóstolo Paulo passou. Gálatas capítulo 4, verso 19, diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Olha o que Paulo está dizendo à igreja de Gálatas. Ele sentia dores de parto, esperando, aguardando a transformação, a formação do caráter de Cristo na vida daqueles irmãos. Muitos pais também vão passar por isso. Primeiro, principalmente, querido, se for a primeira geração de crente na sua casa. Porque espiritualmente, biologicamente, nós recebemos legados ruins da geração anterior. E nós precisamos entender isso. Que sempre a primeira geração é a mais difícil, a mais complicada. Mães, pais, muitas das vezes vão ter dores de parto para formar em seus filhos o caráter de Cristo, por conta da geração anterior, que foi uma geração complicada, perturbada, longe de Deus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, vale a pena. Vale a pena. Vale, você lá na frente vai olhar para trás e vai ver a sua geração rendida aos pés de Jesus. É preciso tempo, é preciso intencionalidade, é preciso vida com Deus. A fé não se transmite por osmose, irmãos, mas por relacionamentos. Relacionamentos autênticos, ensino fiel da palavra de Deus e exemplo constante da sua vida diante dos seus filhos. Nós vemos Paulo elogiando Timóteo. 2 Timóteo 1,5 diz: recordo-me da sua fé não fingida. Timóteo tinha uma fé não fingida, irmãos. Que primeiro habitou em quem? Quem lembra do versículo? Em Lóide. Lóide era o que dele? A sua avó. E na sua mãe, Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Será que o pastor Luiz Cláudio pode falar isso a respeito dos seus filhos? Será que o pastor Luiz Cláudio pode falar isso a respeito dos seus netos? Que eles não têm uma fé fingida, mas que eles têm uma fé genuína, verdadeira, forte, porque a fé deles é igual à sua fé. O que você está semeando na vida espiritual dos seus filhos? Que prática você pode ensinar hoje para marcar o coração da sua próxima geração? Discipular, queridos, é amar com propósito e intencionalidade. O texto de Juízes, capítulo 2, verso 10, não precisa ser o retrato da sua geração futura. Podemos mudar a história se nós assumirmos nosso chamado de discipular em nossa casa. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte: o lar cristão é o melhor lugar para se plantar o evangelho, pois é onde a palavra floresce em amor e verdade. E
Eu queria que você, nessa manhã, assumisse o compromisso de discipular a sua família. Ore pelos seus filhos. Levante-se, pai, levante-se, mãe, de madrugada, independente da idade do seu filho, mas se ele ainda mora com você, levante-se de madrugada, pague o preço, coloque a mão na cabeça dos seus filhos e ore, interceda, profetize sobre a vida deles, quebre as amarras, quebre os julgos, quebre as palavras negativas, quebre os processos do diabo planejados pela vida dele, guerreie pela vida dos seus filhos. Eu louvo a Deus porque me sinto na liberdade de falar sobre isso nessa igreja, porque eu sei do ministério do pastor Luiz Cláudio aqui. É um ministério espiritual, um ministério profundo. É um ministério que realmente entende o que é o mundo espiritual. A sua próxima geração precisa conhecer o Senhor de verdade, não de forma religiosa e superficial. E isso começa, meu irmão e minha irmã, em você. Começa na sua casa. Não seja apenas um provedor, como eu já disse, financeiro, ou um pai, mãe, avô. Seja, acima de tudo, um discipulador da sua futura geração. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui na frente, nesse momento. Pedir para a igreja ficar em pé nessa hora. Queria que você baixasse sua cabeça. Pastor Robson não é nada. Pastor Robson não é ninguém. Mas o Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus que não somente acalenta, o Espírito de Deus que não somente conforta, mas o Espírito de Deus que também confronta está aqui nessa manhã. E esse mesmo Espírito de Deus, ele desamarra laços, ele quebra correntes, ele desfaz projetos, intentos e gerenciamentos malignos. E é por isso que nessa manhã você está aqui para ouvir essa palavra, porque o Senhor tem para lhe dizer nesta manhã que independente do que esteja acontecendo no seu lar, independente do caminho que os seus filhos e netos estejam caminhando, o Senhor te diz nessa manhã: ainda há esperança, porque eu estou no negócio, eu pelejo com você. Aleluia. Quando o Senhor entra numa família, Ele entra para transformar, Ele entra para salvar. Está aqui alguém que para ser pastor era totalmente improvável. Alguém que aos 6 anos de idade foi abusado por 1 ano sexualmente por um irmão de 17 anos. Está aqui alguém onde a mãe era prostituta. Está aqui alguém onde o pai era um alcoólatra inveterado. Está aqui alguém onde o lema da família era ser esperto, passar a perna nas pessoas. Está aqui alguém onde a mãe, além de ser prostituta, era dona de terreiro de macumba. Está aqui alguém que desde os 12 anos de idade começou a ser treinado para assumir, quando fizesse 18 anos de idade, o terreiro de macumba da família. Mas também está aqui alguém que aos 17 anos e 3 dias, o Senhor entrou na vida e transformou, libertou para a glória do nome dEle. E toda a minha família foi transformada para a glória de Deus. Minha mãe foi restaurada, minha mãe foi liberta, minha mãe recebeu Jesus,
Meu pai recebeu Jesus, eu batizei meu pai, e a minha casa começou a servir ao Senhor. Aleluia. Então, no mundo espiritual, eu tenho autoridade para dizer a você e para profetizar sobre a sua casa, de que em nome de Jesus, o Senhor se assentará no trono da sua casa. Mulher, continue se posicionando, continue clamando ao Senhor, continue pagando o preço da oração e do jejum, porque no tempo do Senhor o seu marido será levantado, e eis que eu te digo, ele será mais crente do que você. Mães que choram por filhos rebeldes, por filhos desviados, o Senhor trará de volta. Promessa do Senhor sobre sua vida nunca foi invalidada. A promessa do Senhor sobre a sua vida nunca foi invalidada. E a promessa de Deus para a sua vida é: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. E você poderá dizer a todo pleno pulmão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos querem aqui nessa manhã se levantar, ser erguido pelo Senhor, ser revestido pelo Senhor, receber a autoridade do Senhor? Quem vai se levantar nesta manhã para discipular a futura geração que Deus te confiou? Quem vai fazer isso nessa manhã? Quem toma essa decisão nessa manhã? Se você toma essa decisão nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero te convidar a você vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Nós vamos orar por você. Pastor Luiz Cláudio, vem para cá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, eu não tenho filho ainda, sou recém-casada. Mas em nome de Jesus, receba essa unção que você vai receber na sua vida nesta manhã. Porque em nome de Jesus, a sua geração será uma geração completamente consagrada. O diabo não vai tocar. Nesta manhã o Senhor reforça a guarda angelical ao redor dos seus filhos, ao redor dos seus netos, ao redor dos seus bisnetos. Porque até a terceira, quarta e milésima geração, o Senhor toma em suas mãos as suas gerações. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Oh Deus da glória. Oh Yeshua. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Porque o Senhor tem levantado esses irmãos aqui que entenderam a tua palavra, que entenderam nesta manhã o seu chamamento. Ó Deus, em nome de Jesus, todos aqueles da Bíblia que te ouviram e se posicionaram, o Senhor derramou unção dobrada do teu Espírito. Vem com essa unção, meu Deus, sobre a vida dos teus filhos. Venha, meu Pai, em nome de Jesus, com toda a sua glória, com toda a sua majestade. Pai, em nome de Jesus, desfaz todo intento, todo gerenciamento, toda palavra negativa, todo trabalho de bruxaria, toda obra de macumba, seja ela na encruzilhada, seja ela na estrada, seja ela dos rios, das cachoeiras, ó Deus, contra essa família. E em nome de Jesus, a partir dessa família, seja levantada uma nova geração que conhece ao Senhor, que te adora, que te professa e que também se preocupará com a geração futura. Eu os abençoo, Senhor, em nome de Jesus, que a partir de hoje eles possam ver o milagre sobrenatural do Senhor, que a partir de hoje eles possam perceber o Espírito Santo do Senhor conduzindo, se movendo, ó Deus, sobre a sua família. Ó Deus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que
que a tua bondade, ó Deus, seja estabelecida, porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua palavra diz, ó Deus, que a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores, pelo contrário, ela enriquece. Que em nome de Jesus, ó Deus, eles possam sair daqui enriquecidos, plenos, ó Deus, do teu Espírito. Que a partir de hoje, as suas mentes, os seus corações sejam dirigidos pelo Espírito de Deus. Que eles recebam estratégia do Senhor de como conduzir o seu lar e a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe.